Revelado finalmente o personagem que vai derrotar Black Frieza em Dragon Ball Super. Exatamente isso, pessoal. E essa informação saiu junto com o anúncio de uma nova saga de Dragon Ball, uma saga oficial. É exatamente isso mesmo que você está ouvindo. Divulgaram oficialmente que a saga de Dragon Ball Super Super Hero, que foi inaugurada aqui no mangá, já está acabando e vai ter o seu final aí. Na verdade, está tendo o seu final no capítulo 90. Isso quer dizer que Dragon Ball Super não continuará com a história de Goten Trunks mais. Só durou aí 3 capítulos e isso tudo devido à imensa decadência dessa saga. Até confesso que foi até difícil produzir conteúdo inerente ao mangá nessas 3 últimas sagas aí, porque foi um banho de água fria na gente depois que veio aí o Black Frieza e depois da saga Granola, deu uma esfriada mesmo. Essa saga aí tá tendo os piores índices dos últimos tempos em qualquer saga de Dragon Ball. Eu tô me referindo a essa saga com Goten Trunks. E com o fim dessa saga, que meio que agora virou meio que uma transição, a gente vai ter uma nova saga focada principalmente em Gohan e Piccolo, que foram anunciados. O filme de Dragon Ball Super Super Hero teve um sucesso astrondoso, com ele sendo aí o 5º filme de animes mais visto da história e concorrendo ao prêmio Anime World da Crunchyroll como o melhor filme do ano. Cara, você tem noção? Esse filme Dragon Ball Super Super Hero não tá entre os melhores só de Dragon Ball não, mas de todos os animes. Tamanho estrondo do sucesso de Dragon Ball Super Super Hero. Com todo esse sucesso, eles planejaram adaptar o filme de Dragon Ball Super Super Hero para o mangá e vai ser aí uma breve adaptação, assim como a adaptação dessa mini saga, onde precedem os acontecimentos do filme. Assim, depois de uma adaptação, a gente vai ter o desenvolvimento de Gohan e vai contar aí um pouco sobre como o Gohan fez aquele treinamento secreto para dominar o Makanko Sapo e também o desenvolvimento dele na sua forma bestial. Cara, imagina só o Gohan bestial lá no mangá, porque ela apareceu aí pela primeira vez, mas vai ficar muito mais poderosa. Além de tudo isso, vai explorar um pouco mais o Frieza Black, que apareceu só que agora tá sumido, porém terá aí o seu retorno bombástico finalmente devido a esse novo anúncio da nova saga. Com Goku e Vegeta fora de cena e não estando na Terra, Frieza chega à Terra e finalmente vai acontecer em um combate que a gente sempre esperou. Frieza Black contra Gohan bestial. Quem será o mais poderoso? Façam suas apostas aqui no comentário, mas isso vai rolar no mangá. Uma coincidência muito interessante em Dragon Ball Super é que Frieza e Gohan voltaram aí mais ou menos ao mesmo tempo. E agora, com esse confronto incrível, temos a resposta de quem é melhor, Gohan bestial ou Frieza Black. E nisso, o Gohan já chegou levando a melhor, mostrando para Frieza o que é realmente ser um personagem com potencial. Frieza, na verdade, nunca gostou de Gohan e sempre guardou aí um ressentimento em relação a ele. Muitas pessoas ligam o Frieza a Goku, ao Vegeta e todo o ressentimento que ele tem a esses personagens específicos, mas o Frieza odeia mesmo o Gohan desde a época em que ele tomou aí uma surra pro Gohan criança lá em Namekusei. E mesmo sem estar na sua última forma, Frieza estava bem poderoso e mostrando aí extrema dominância, mas o grande patriarca liberou o poder oculto do pequeno Saiyajin, que deu uma lição bem dada no Frieza. Nunca subestime seu inimigo aí, por menor que seja. Uma das verdades também é que o Gohan já é odiado pelo Frieza simplesmente pelo fato de ser um Saiyajin. Agora, um Saiyajin que deu nele uma porrada é pior ainda. Depois dessa vergonha passada por Frieza, foi hora de ter um reencontro e o reencontro aconteceu, mas nas condições menos favoráveis para o prodígio Saiyajin durante o renascimento de Frieza. Com Gohan sem treinar durante muito tempo, então Frieza simplesmente fez a festa, já que Gohan mal conseguia se transformar em um Super Saiyajin e assim foi rapidamente derrotado, precisando aí da ajuda de Goku e Vegeta posteriormente. Com a vergonha passada estando 1 a 1, agora chegamos ao retorno dessa rivalidade para marcar o retorno de Gohan à obra. E temos aí logo essa imagem feita pelo mangaka de Dragon Ball Super, o Toyotaro, mostrando Gohan com suas roupas de treino do Piccolo. Ele que agora está aprimorando sua forma bestial junto com o dragão Icarus, que aparecia lá nos filmes de Dragon Ball Z, onde também é chamado de Grande Dragão, personagem realmente bem marcante para quem gosta dos filmes. A forma bestial do Gohan nada mais é do que a evolução da forma mística do Gohan, e Gohan está fazendo exatamente o necessário, evoluindo dessa forma, já que um erro muito comum dos personagens de Dragon Ball é lutar com uma forma logo após ela ser desbloqueada. Isso efetivamente pode funcionar, só que a tendência é que não seja tão boa assim. O próprio Frieza, depois que adquiriu a forma dourada, foi na Terra pensando que já iria acabar com todo mundo e tomou uma surra bem dada. E é por isso que foi muito necessário que Gohan treinasse a sua forma bestial, aprendendo agora finalmente a controlar o Ki divino, algo que é uma novidade para Gohan, só que não vai ser difícil para ele, já que ele sempre foi um prodígio e teve grandes resultados no treinamento. E é exatamente aí que vem o confronto entre Gohan e Frieza, e até mesmo o medo que o Imperador do Universo tem em relação ao filho do Goku. Quem vocês acham que tem mais potencial, Frieza ou Gohan? Durante esse retorno simultâneo, a gente conseguiu até ter a resposta, e a
resposta é simples, é o Gohan. Saca só por quê? A raça do Freeza sempre foi referenciada como a raça com mais potencial, mas o Freeza precisou treinar por 10 anos para chegar naquele poder de Freeza Black, ao contrário do Gohan, que mesmo sem treinar, apenas em uma luta chegou em um potencial superior ao Super Saiyajin Blue, coisa que o Freeza demorou meses de treinamento, 4 meses para ser preciso. Já o Gohan não demorou nada, e isso porque o Gohan agora que está chegando em sua fase adulta Saiyajin, e isso já que um Saiyajin envelhece muito mais lento do que um ser humano, a idade do Gohan agora é a idade do Goku, quando ele tinha lá ainda em Namekusei, quando ele transformou-se em Super Saiyajin pela primeira vez. Então ele demonstrou aí um potencial maior que o do Freeza ao fazer isso, e é isso que causou totalmente o medo em Freeza. Então, independente de quem é mais forte, o Gohan conseguiu evoluir com mais facilidade. Mas eu sei que vocês já devem estar ansiosos para a pergunta de $1 milhão. Quem é mais poderoso? Gohan ou Freeza Black? E a resposta é Freeza Black, mas não se engane, isso não quer dizer que Freeza venceria o combate. Isso porque, primeiro, que o poder de Freeza ainda é desconhecido e assim, então, nós não sabemos totalmente a extensão da forma Black. E segundo, é que a forma Black com certeza é uma forma muito aprimorada, já que o Freeza aprendeu com a primeira vez que ele chegou na Terra sem aprimorar a sua forma e tomou uma surra. Já a forma bestial, o Gohan contra o Cell Max, ainda era a primeira utilização. Então agora, durante essa saga de Dragon Ball Super, a saga Super Hero, é que veremos aí o potencial real da forma bestial, além de que a raça Freeza não tem o benefício que uma raça Saiyajin tem, embora geralmente as pessoas da raça Freeza consigam evoluir mais rapidamente no treinamento. Porém, já no combate não é bem assim. Os Saiyajins têm potencial ilimitado, e quanto mais pressionados, mais poderes liberam, como foi o Gohan contra o Cell, como foi também o Goku contra Freeza, o Vegeta contra o Toppo e assim por diante. Isso se liga com o motivo de Freeza Black ter preservado a vida de Goku e Vegeta lá no planeta Cereal. Ah, mas isso envolve o Gohan também, você pode estar se perguntando. Envolve sim. Se formos analisar aí de maneira fria, o objetivo de Freeza não é só eliminar Goku, Vegeta e Gohan, já que, caso fosse, a única coisa ele só precisaria mesmo fazer, por exemplo, quando ele renasceu, era somente jogar uma bola de energia na Terra e pronto, acabar com tudo, já que assim todos explodiriam, já que Goku e Vegeta e os outros Saiyajins não têm a capacidade de sobreviver no espaço. Não necessariamente jogar bem uma bola de energia na Terra, porque essa energia poderia ser sentida, mas chegando na Terra, ocultando seu Ki e destruí-la da forma que ele literalmente fez, usando a energia do núcleo da Terra para destruí-la de dentro para fora. E o Freeza consegue sobreviver no espaço, então assim ele não teria problema com isso. Então a gente consegue perceber que o objetivo do Freeza aqui não é só matar os personagens e se livrar deles só porque eles são inconvenientes. E isso até porque Goku, Vegeta e os outros geralmente nem atrapalham os objetivos do Freeza, literalmente isso. Isso porque eles ficam mais na deles mesmo ali e só reagem ao que acontece. Isso se prova verdade quando o Freeza foi revivido e o Goku falou o seguinte: se você tentar ser quem você sempre foi, eu vou te parar. Mas isso aí não quer dizer que ele necessariamente vai combater o Freeza em qualquer ocasião, já que se o Freeza não fizer nada, ele também não vai fazer nada. E é exatamente isso que está acontecendo. Então qual é o real objetivo do Freeza? Esse objetivo é o objetivo que o Vegeta já sabe, e por isso ele está treinando incansavelmente para superar. Não é só um objetivo, mas são dois. Saca só. Primeiro objetivo é a vingança, e uma vingança completa. Chegar lá e destruir o planeta Terra não seria uma vingança completa para o Freeza. Isso porque, como explicado, não é só isso que ele quer uma vingança completa mesmo, em que ele possa não só vencer Goku e Vegeta, mas também humilhá-los completamente. Ele quer literalmente mostrar que seus poderes são superiores, causar sofrimento em Goku e Vegeta, e aí sim matá-lo. E é exatamente por isso que ele não destruiu Goku e Vegeta ou os matou naquele momento, porque naquele momento o foco dele era acabar com o gás. E a vingança completa de Freeza envolve Goku e Vegeta nas suas melhores condições, ou seja, Goku e Vegeta ali depois da batalha. Naquele cenário e naquela ocasião não seria a vingança completa para o Freeza. A vingança completa para Freeza seria em um ambiente em que todos pudessem testemunhar a humilhação de Goku e Vegeta, com o Goku e Vegeta inteiros. Se engana quem acha que só o Saiyajin tem orgulho de combate, já que o Freeza também tem esse orgulho. A diferença é que ele não mede esforço para poder acabar com alguém utilizando de métodos como, por exemplo, uma influência de terceiros, como foi aí quando o Sorb disparou um laser no Goku, e é aí que se encontra a vingança perfeita do Freeza, que é vencer completamente, e isso envolve também o Gohan. Isso porque, ao poupar a vida de Goku e Vegeta, ele considera que quando ele for para a Terra, ele pode vencer Goku, Vegeta, Gohan e qualquer um que estiver lá, mesmo com todos juntos. Esse é o nível da autoconfiança do Freeza atualmente. Agora vamos para o segundo motivo. E o segundo motivo é de Vegeta estar treinando incansavelmente para superar Freeza. Esse é o plano de controle do Freeza. Não é novidade para ninguém que o Freeza é o imperador do universo e que ele sempre
quer mais. E isso envolve deixar as pessoas vivas ou mortas de acordo com o seu interesse. Goku e Vegeta, por exemplo, foram poupados justamente pelo interesse da vingança perfeita. Os Ritas, durante anos, foram poupados pelo interesse da expansão de Freeza. Para quem não se lembra, os Ritas da saga passada basicamente faziam negócios com Freeza. Eles alugavam, entre aspas, o exército de Freeza para poder conquistar os planetas e davam dinheiro pro Freeza em troca. Então Freeza pensou: tranquilo, eles conquistam planetas assim como eu conquisto e vou deixar eles conquistarem todos esses planetas, limparem a população e quando for necessário eu simplesmente tomo tudo isso deles e pronto. Eles fizeram o trabalho para mim. Fecha aspas aí pro Freeza. É basicamente isso que ele pensou. Então os Ritas ficaram vivos até onde Freeza queria e por isso que ele falou que nada ficava escondido dele no universo. Para aumentar aí o seu plano e expandir os seus negócios, Freeza quer não só ser o imperador do universo, como também ser dono do universo todo e estar no topo da hierarquia. Freeza, por exemplo, é um instrumento usado por Bills. O Bills não destruía, e assim então ele deixava enquanto estava dormindo o universo para o Freeza poder fazer esta destruição. Mas Freeza ali era como se fosse também da utilidade para o Bills, só que Freeza quer o cargo do Bills, ele quer ser superior ao Bills, e por isso ele treinou não só para matar o Vegeta, mas para matar Goku, que são seus alvos principais, principalmente o Goku, mas também para poder roubar o cargo do Bills, não só o cargo do Deus da Destruição, mas também os poderes do Deus da Destruição e tudo que um Deus da Destruição pode fazer. Então a vingança de Freeza é principalmente contra Bills e Goku, o Vegeta menos e o Gohan menos ainda. Mas isso aí é porque o Goku foi quem matou ele lá em Namekusei e assim então ele guarda grande ressentimento do Goku. Do Vegeta a gente não acha tanto assim não, até porque lá no filme Dragon Ball Super Broly ele falou que o Broly poderia matar o Vegeta, mas que era para ele deixar o Goku para ele. Então em relação ao Bills, esse ressentimento já era maior e isso porque o Bills mandava literalmente no Freeza. E assim então, como o Freeza fazia com o Vegeta, o Bills fazia com o Freeza, sendo aí uma relação que definitivamente o Freeza não gostava. Mas é aí que o Freeza não contava com o grande poder do Gohan e que sugeria esse poder aí novo pro Gohan. Isso porque o Freeza tem algumas informações faltando, como por exemplo, uma das pessoas que o pai do Freeza, que é o Rei Code, aconselhou ele, era para não enfrentar o Majin Buu. Ele falou que Freeza não poderia se meter com duas pessoas, sendo eles o Deus da Destruição Bills e o demônio chamado Majin Buu. Então assim, provavelmente o Freeza não sabe que o Majin Buu levou a pior em uma batalha contra o Gohan. O Gohan se descuidou, mas estava vencendo. E também talvez ele não saiba que o Gohan venceu o Cell, já que aqueles episódios em que o Freeza aparece no inferno junto com o Cell são episódios filler. E assim talvez ele não saiba que a extensão do poder do Gohan e todo o seu potencial, embora ele tenha lutado com o Gohan lá no Torneio do Poder, mas ali o Gohan estava bem longe ali do seu potencial definitivamente, e não era aí uma saga para poder valorizar o personagem. A forma bestial chega até a ser uma coisa para poder surpreender o Freeza. E se ela for mais evoluída, pode ser sim que chegue no patamar de Goku e Vegeta. Goku que está em um treinamento interessante, e o Vegeta que está ainda mais dedicado no treinamento para poder superar a Freeza. E pode ser que aquela dúvida com o Vegeta de Dragon Ball seja cumprida e finalmente ele consiga aí acabar com o Imperador do Universo. Um inscrito do canal, inclusive, comentou uma coisa muito interessante em um dos vídeos quando eu falei que o Vegeta merecia acabar com o Freeza. Ele falou que boa parte das humilhações que o Vegeta sofreu é porque o Vegeta efetivamente merecia por causa de sua desumildade. E isso ao longo de toda a história de Dragon Ball, como quando ele deixou o Cell absorver Android 18 e também as suas situações de prepotência que ele aponta para si mesmo e já está bem confiante de batalha. De fato, isso é uma meia verdade, apesar do Freeza não ter aí o direito de acabar com o planeta Vegeta, e Vegeta também fez muita coisa ruim, isso é verdade, né, velho? Então digamos que eles se mereçam, mas atualmente já não é mais assim o Vegeta, ele é bonzinho agora. Bonzinho é uma palavra muito forte, mas ele tá fazendo aí suas contribuições muito importantes para o universo e é sem dúvidas o favorito a ser o próximo Deus da Destruição. Então ver o Vegeta vencendo o Freeza seria uma coisa interessante em um combate que ficou prometido em Dragon Ball há muito tempo. Mas o primeiro combate entre os dois no Super, apesar de ser uma luta muito boa, eu até gostei bastante até da coreografia do estilo da luta, deixou um pouco a desejar, podendo ser mais. Mas enfim, Gohan e Freeza é uma luta com pouco contexto, mas com uma importância muito grande para a história, porque são dois personagens que chegaram para aumentar os ânimos de Dragon Ball, mais ou menos no mesmo tempo. De um lado, na mídia física, que foi o mangá, colocando um pouco mais de fogo no final da saga Granola, já que a saga acabou em um ritmo bem fraco. E o Gohan, que foi ressuscitado depois de muito tempo. Muitos pensavam que talvez o Gohan nunca voltasse a ser poderoso em Dragon Ball Super, e voltou no filme Dragon Ball Super Super Hero. Demorou muito, mas aconteceu. Quem não se lembra aí das teorias ditas como malucas do Gohan aí com cabelos brancos lá em Dragon Ball Super no passado? E acabou que aconteceu. Então bom, já sabemos quem são os verdadeiros ridículos dessa história. Pra mim, se tem uma coisa que é certa é que a família de fãs aí de Dragon Ball influencia muito o
que vai acontecer na história como um todo. Eles pegam sim ideias, tanto do YouTube quanto das outras redes sociais, para poder trazer para o Dragon Ball. Eles sabem quem são os personagens mais famosos, as fusões mais famosas, transformações mais famosas, e isso se prova verdade, já que trouxeram Broly justamente porque o Broly tinha um grande apelo imediato, onde todos sabiam disso. Mesmo com muito tempo sem lançamento de Broly, sem canonização do Broly, todo mundo só falava do Broly, do lendário Super Saiyajin, isso e não sei o que, e foi exatamente por isso que eles resolveram trazer o Broly em Dragon Ball Super de forma canônica. E bom, resolveram também trazer o Gohan Bestial e o Frieza Black, duas transformações incríveis e inéditas, que não só são boas individualmente, mas também contribuem muito para o poder do Universo 7 em geral. Imagina aí um torneio do poder com os personagens com seu nível de poder atual. Você acha realmente que Gohan deu um show de potencial no Frieza por treinar por pouco tempo e conseguir um poder tão alto? Ou você acha que o Frieza está escondendo muito do seu poder e que na verdade ele já está bem mais na frente e mais forte que o Bills? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like também e de se inscrever, isso ajuda muito aí a incentivar o canal a crescer. É basicamente isso, fui pessoal, valeu!